Dungeons and Dragons, quanto esse sistema de RPG de fantasia, surgiu em 1974, mas só foi ganhar sua adaptação para o cinema no ano 2000, num filme considerado bem duvidoso, ele é bem ruim. Só que eu sinto que talvez na última década, de 2010 para cá, colocando assim, meio que esse RPG, D&D em questão, foi ganhando popularidade, não só eu sinto aqui no Brasil com o próprio Nerdcast de RPG, quanto com Critical Role lá fora nos Estados Unidos, até mesmo Stranger Things colocando ali na sua estrutura as crianças jogando RPG na década de 80, o vilão sendo chamado de Vecna, que é um nome proveniente do D&D. Então tudo isso meio que trouxe essa popularidade nova para D&D, que acaba resultando agora com o lançamento do filme Honra entre Rebeldes. A trama acompanha o bardo Edin e a Bárbara Holga tendo como missão resgatar a filha do bardo, de um ex-parceiro de aventuras e roubos. Para tanto, eles precisarão de ajuda. Para não ficar falando Dungeons and Dragons toda hora que eu for me referir ao filme, eu vou chamar apenas de D&D, que é um filme que eu sinto que ele tem uma estrutura muito parecida com a de uma campanha de RPG mesmo, onde a gente tem os personagens se deparando com a missão deles, e aí eles têm que partir numa jornada para tentar conseguir aliados, para conseguir informações, para conseguir armas poderosas, para conseguir derrotar o problema e no processo conseguir um lootzinho, conseguir um dinheiro ali. Ele acaba sendo bem direto nesse sentido, só que ao mesmo tempo eu acho bacana que você não precisa conhecer Dungeons and Dragons, como funciona o sistema, o personagem, os mundos, para aproveitar o filme. Mas o que o roteiro do Michael Gilio, do Jonathan Goldstein e do John Francis Daley, esses dois últimos sendo diretores também, faz é contar uma história que não se leva a sério, sabendo rir de si mesmo e brincar com os tropos característicos desse tipo de história, como por exemplo a questão do paladino ser uma classe do RPG, que ele é esse arauto da bondade, que ele faz tudo pelo próximo, que ele não tem maldade no coração, e aí colocam isso no personagem do Jean Page, que eu acho que fica muito engraçado porque ele acaba justamente destoando do restante do grupo de uma forma que, beleza, aqui tá cheio de ladrões, aqui tá cheio de rebeldes e tal, e aí tem esse cara que é simplesmente bondoso num nível exageradíssimo, e aí disso surge a comédia. E até uma outra coisa que eu lembrei agora, pensando no personagem paladino, é o quão parecido ele acaba sendo com o Drax de Guardiões da Galáxia, no sentido de serem personagens que não entendem da ironia, não entendem do sarcasmo, levam tudo ao pé da letra, e aí como o restante do grupo ali é muito sarcástico, é muito irônico, vai gerando esse humor através dessas situações em que ele simplesmente não entende o que está acontecendo. E pensando em Guardiões da Galáxia, é até curioso como esse filme, na estrutura do grupo, acaba remetendo ao filme do James Gunn também, nesse sentido, da gente ter esse grupo meio disfuncional, que acaba se tornando uma família, que estão ali tentando se juntar para conseguir um objetivo, só que nem todo mundo ali é muito bom, nem todo mundo é muito bem, mas eles acabam se juntando por conta da ocasião, e o relacionamento que vai surgindo a partir disso, carregado, claro, com esse monte de humor presente no filme. Tá curtindo o vídeo? Então deixa o like, não te custa nada e me ajuda muito. E se você tá curtindo de verdade, cogita assinar o canal para fazer aqui parte da comunidade do Bilheterama. E acaba sendo engraçado como o D&D cai num lugar muito parecido com o trabalho anterior dos diretores, que é A Noite do Jogo, que é um filme que explora muito o absurdo das situações para fazer graça. E D&D segue por um caminho parecido, só que dentro do seu próprio universo. Só que eu acho que A Noite do Jogo está um pouco acima em relação a D&D, porque aquele filme ele tem um humor muito anárquico às vezes, ele passa do ponto em diversos sentidos que acaba sendo ainda mais engraçado. E eu sinto que D&D em alguns pontos ele acaba segurando um pouco até onde ele poderia ir com esse humor, talvez muito por conta que esse filme ele quer meio que abrir uma franquia nova. O que acaba sendo positivo é que ele é um filme fechado, isolado em si mesmo, ele não tá criando coisas para deixar tudo pro futuro, depois a gente resolve isso e tal. Eu não acho que é esse tipo de filme, mas você sente que talvez o filme poderia ser mais, mas ele acaba não sendo para talvez alcançar mais gente. Isso eu acho que acaba sendo um pouco uma pena. Um outro ponto que eu acho que é uma pena um pouco do filme, acaba sendo os personagens. Não por culpa do elenco, que eu acho que é um elenco muito bom, que tem o Chris Pine, a Michelle Rodrigues, o Justin Smith, a Sophia Lillis. Só que, por mais que todos sejam extremamente carismáticos, o roteiro desse filme não está exatamente disposto a aprofundá-los. Tipo, o que a gente tem deles no filme é o que a gente tem deles no filme. A gente vai ter um pouquinho da Holga, a gente vai ter um pouquinho da Druida, a gente vai ter, talvez os que acabam tendo mais destaque sejam o Bardo e o Mago, porque muito deles é o que está envolvido para levar a trama à frente,
mas eu acho que poderia ter mais para esses personagens, além apenas deles serem carismáticos e das interações deles, que é muito legal, mas eu queria um pouquinho mais de profundidade. E mais do que o grupo principal que a gente acompanha, que eu acho que até dá para relevar um pouco o fato deles não terem tanto desenvolvimento porque a gente passa muito tempo com eles, só que a questão de não ter desenvolvimento afeta principalmente as figuras antagônicas desse filme, tanto o Forge quanto a Sofina. Eu acho que o Forge acaba talvez se destacando um pouco porque ele é o Hugh Grant, e o Hugh Grant fazendo um personagem extremamente canastrão. Então isso talvez o destaca um pouco nesse sentido. Só que é um personagem deixado de lado por boa parte do filme. E aí a Sofina, que traz toda uma lore para dentro desse universo, dela pertencer a um outro lugar, e o que ela está fazendo ali, e por que ela está fazendo aquilo, meio que tanto faz, tanto fez, acaba sendo algo bem clichê nesse sentido. A gente tem essa vilã, essa figura antagônica, ela quer fazer uma coisa e ponto final. E as sequências de ação desse filme, eu tenho uma relação um pouco conflituosa com elas, porque eu acho que em alguns momentos funcionam muito bem, da forma como rola uma movimentação de câmera. Tem uma cena em particular que tem a druida, acho que é a druida, né, que ela fica se transformando, e aí vira um plano sequência acompanhando ela fugindo. É incrível, pra mim é a cena que eu mais gostei do filme nesse sentido. Tem a cena do labirinto também, que é bem legal, que traz ali um easter egg, a Caverna do Dragão, pra quem assistiu lá na década de 90, nos 2000, assim como eu, vai ficar muito feliz de ver. Só que tem outros momentos, a ação do filme, e talvez isso seja falando até um pouco num lugar de John Wick, talvez isso tenha estragado a ação pra mim de uma forma geral esse ano no cinema, que eu não sinto impacto necessariamente nas sequências de ação, principalmente as que envolvem a Bárbara da Holga, da Michelle Rodrigues, que é uma ótima atriz em sequências de ação e tal, só que eu sinto que faltou um impacto maior na hora que tá tendo as brigas, talvez principalmente em questão de som. Talvez faltou algo mais impactante, porque parece que ela bate e joga as coisas e faz pim, em vez de fazer tipo, realmente um porradão. Mas no fim, Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes é um filme muito divertido. Por mais que eu não tenha dito essas coisas que eu acabei não gostando muito, o resultado final é um filme que vai te divertir, vai te entreter, você vai dar risada, você vai gostar desses personagens e provavelmente você vai querer ver mais. Ele acaba caindo nesse lugar um pouco dessa mistura, como eu falei, com o que é de Guardiões da Galáxia, tem A Noite do Jogo, tem Monty Python, tudo isso misturado para entregar essa aventura que é bem legal de ser acompanhada. Só faltou mesmo um pouco mais desenvolvimento de personagem de uma forma geral. E é isso, pessoas. Quando vocês assistirem Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, que é pra ser ladrões, deixem aí embaixo nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheteirama e a gente se vê na próxima. Tchau!